E agora a gente vai falar de Corinthians, rapaziada. Coringão, chegou o Ixi. momento de falar de Corinthians, que é só resenha, é só coisas engraçadas que acontecem no Corinthians durante esse Mundial, né? Parece que, enfim, as coisas continuam bagunçadas pro Corinthians. Nada muda, o Mundial chega, mas nada muda, E o assunto de hoje é Igor Coronado, o artilheiro dos poucos gols e poucos golaços, né? Então, Coronado rescinde o contrato com o Corinthians. E eu quero logo passar a bola pro Marcão aqui. Eu quero saber a opinião dele, se ele era um grande fã de Igor Coronado, se Igor Coronado deveu muito, se Igor Coronado foi mais fama do que bola, porque o salário do senhor Igor Coronado, né? Resta saber se ele estava recebendo ou não, nós não sabemos, mas era caríssimo, era um dos mais caros do elenco. E agora, Igor Coronado se encontra fora do Corinthians. Dê sua opinião aí, Marcão. Ué, que opinião é essa, cara? Tá aí marcando, dando sua opinião. Foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Então, é inacreditável, assim, né? É um jogador que foi contratado, um bom achado do Corinthians, inclusive, né? O Coronado é um cara que sempre foi muito elogiado pela qualidade dele, pelo trato com a bola em campo, um cara que tem qualidade realmente, a gente tem que admitir, um cara que tem qualidade, marcou seus gols, teve umas partidas impressionantes. Lembro muito daquela partida que ele fez, aquelas duas partidas que ele fez contra o Fortaleza Man, e aí deixou todo mundo animado, né? Pô, será que o Coronado vai ser o famoso jogador hipotético, né? É o famoso e se, né? Aí fica muito difícil depender de um cara desse você pagando a bala que ele recebe. Vou elogiar, deixa eu ver aqui, ó, dia 1/7, ó, só pra ficar respaldado. 1/7 de 2025, horário 8 horas e 43, que é o dia que eu estou elogiando o Corinthians por ter feito aquela rescisão amigável, né? Pra não precisar ficar pagando. Pode surgir uma bomba daqui a 5 horas falando que o Corinthians vai ter que pagar todo o salário subsequente do Coronado? Pode. Mas o que foi divulgado é que o Corinthians e o Coronado em comum acordo, né? O Corinthians vai deixar de pagar 17 milhões pro Coronado, porque o Corinthians já encheu o bolso do Coronado aí durante essa passagem dele pelo Corinthians, e ele apresentou muito pouco. Voltando agora. Eu acho que era questão de tempo isso acontecer, porque o Coronado não tem futebol para jogar como titular do Corinthians, porque ele não tem a intensidade que o time do Corinthians precisa. Diferente de outros jogadores, por exemplo. Falta de oportunidade? Não sei. Pode ser que alguns torcedores, alguns analistas de futebol pensem nesse lado. Eu acho que quando o Coronado teve a possibilidade de entrar no campo, ele não correspondeu do jeito que era necessário. O jogador que era para substituir o Rodrigo Garro na fase que o Corinthians mais necessitou, o que aconteceu? Machucou. Quando entrou em campo, parecia uma carniça. É um jogador que me incomoda muito, porque é o cara que quando você precisa que ele dê um lançamento, ele vai querer chutar nas costas do zagueiro. Ele chuta a bola quando o zagueiro tá a meio metro dele. Quando ele tá sozinho para chutar, ele vai lá e toca a bola. Quando ele tem um posicionamento na entrada da área para fazer, puto, quando vai fazer o gol, mano. Agora vai só chutar, ele sabe chutar. O que é que ele faz? Ele toca pro lado. Quando não é para chutar, ele chuta. É o jogador que faz tudo ao contrário. E já mostrou que tem qualidade, mas no Corinthians eu acho que essa passagem dele aí não vale a pena você ficar com um jogador improvável, porque assim, o Coronado saber jogar bola, sabe, mas a gente vai esperar um ano inteiro para ele ter essa rodagem dele, para ele ter essa virada de chave. Não, o Corinthians não vai ficar pagando a bala que ele recebia durante anos e anos pro cara jogar 5 partidas boas no ano, não vale a pena. É melhor você jogar com um jogador aposentado do que você jogar com um jogador hipotético, porque assim, o jogador aposentado a gente já sabe o que ele vai ser. É um jogador que fisicamente ele não vai conseguir outra coisa. Não é muito diferente do Coronado, porque o Coronado fisicamente ele já demonstrou que não aguenta a intensidade do futebol brasileiro. É um jogador que tem qualidade, mas não tem intensidade. Então a gente tem uma versão melhorada que é o Rodrigo Garro, que saudável, com todo respeito ao Coronado, não consegue sentar à mesma mesa com o Rodrigo Garro. Bom, eu esperava que desse certo. Agora falando como lado torcedor. Esperava que desse certo, porque é um jogador que a gente esperava muita coisa dele.
Quando ele foi adquirido pelo Corinthians aí, era um cara que tinha uma responsabilidade interessante de dividir esse protagonismo no meio de campo com o Rodrigo Garro, e assim, não aconteceu. E o Corinthians conseguiu dar a volta por cima, que conseguiu montar um time que apenas o Rodrigo Garro armando esse time aí, com o auxílio do Memphis Depay algumas vezes, e funcionou. Mas agora, quando o esquema do Corinthians necessitava dele, ele não conseguiu contribuir. Então eu acho que ele pode dar certo em outro clube. Inclusive falou-se dele em outros times aqui, até no São Paulo, inclusive. E eu acho que poderia dar certo, porque é daqueles casos que o cara vai para outros ares, vai para outro estilo tático, para outra coisa, dá certo. No Corinthians não rolou, então eu só respondendo a pergunta, vai fazer falta? Não vai fazer falta, porque ele nunca chegou a apresentar, eu acho, o melhor que ele poderia ser. Então segue a vida, sai pela porta da frente, não sai obrigado, e em comum acordo, queira ou não, ele ainda ajudou o clube, né? Porque se ele quisesse esculachar o Corinthians mais ainda, mas ele sabe que o Corinthians já tá no chão, para que você pisar no morto? É melhor você ir lá conversar, vamos fazer um comum acordo aqui. E o Corinthians, esses 17 milhões aí, provavelmente vai pro bolso de algum dos empresários do Corinthians aí, porque pro clube realmente não vai ficar. Fica meio desabafo aí, porque o Corinthians está passando vergonha cada dia mais. Mas nesse caso aí, aparentemente, acertou na rescisão de comum acordo. Exatamente, acertou na rescisão de comum acordo, mas nós não sabemos. O Corinthians é sempre uma novidade, né? Amanhã aparece alguma outra notícia aí que pode colocar toda essa análise por água abaixo. Agora, passando um pouco para o Josu aqui, eu queria saber, o Marcão comentou por cima que o Igor Coronado talvez tenha vaga em outras equipes. Josu, você enxerga esse jogador atuando no Brasil ainda? E caso você queira comentar assim, ele seria bem-vindo no Soberano do Morumbi, ou você acha que Igor Coronado é uma completa farsa como jogador de futebol? Cara, acho que ele tem totais condições de jogar em outro time do Brasil. O Coronado a gente já viu lapsos de genialidade, mas só que é aquilo, cara. Ele não é um jogador constante, né? Pelo menos não demonstrou no Corinthians pelo salário que recebia, acerto da diretoria do Corinthians, velho. Ele era aquele cara que fazia um golaço na Sul-Americana aqui e ali, um gol num time estranho brasileirão aqui e ali. Nada demais. Bom, acho que ele tem potencial, porém ele vai ter que aceitar que o nível de futebol dele, né, que ele não é para receber 2 milhões de reais. Se ele reduzir o salário em uns 80%, pô, ele cabe no São Paulo, porque o São Paulo acabou de perder o reserva do Oscar, que era o Matheus Alves, foi vendido, e agora o São Paulo não tem mais reserva ali no meio campo, aquele cara que para armar o jogo, né? O Igor Coronado ali por uns 200 mil por mês, dá para aceitar, dá pra jogar. Lei do ex no 200 mil era o Corinthians. salário do Igor Vinícius aí, que o São Paulo... É. Esse é o dinheiro que vale o Igor Coronado aí, para você. Viu? Cara, contrato de produtividade pode chegar a 500 mil. Contratinho de produtividade. Essa é a análise de um tricolor aí. Contrato de produtividade que pode chegar a 500 mil. Sim. Você tem algo para acrescentar nessa opinião, Marcão? Eu acho assim, o São Paulo, pelo que a gente espera aí, o Coronado tem que aceitar um contrato de produtividade se ele constar o VT e o VR, né? Se o VT e o VR constar ali, mas eu não sei como tá a situação lá no Morumbi também, né? Não, passar fome ninguém passa não, pô, São Paulo, você é louco. Pô, tem que rolar aquele pão com aquele queijo e o todinho, tá ligado? Pelo menos ali. Legal, vai estar tendo. Então assim tá valendo, tá ligado? Porque é melhor você jogar recebendo um pastel e uma coca do que você ficar parado e as contas caindo todo mês, né? Então, vai lá, Coronado. Seja feliz no Morumbis aí. Não vai fazer falta pro Corinthians. Segue o jogo. Cara, eu vou falar. O Igor Coronado tem muita cara de jogador tricolor, tá, cara? Eu acho realmente que essa... Cara, essa lei do ex no Corinthians, aquele golaço de fora da área. Eu realmente acho que essa possibilidade do Igor Coronado pintar no São Paulo, ela é alta, tá? Mas, enfim, nossa, veremos... eu quero ver. Essa é uma surpresa para mim isso aí, se acontecesse. Mas pelas condições que o São Paulo não tem um meio campista, vale a pena de perguntar, e aí, Coronado, pô, quer ganhar 100 reais não? Por jogo aí?
veremos as cenas dos próximos capítulos. E o meu editor, eu acho que tem mais um assunto importante aí do Corinthians. Sim. Corinthians negocia com o Sport a contratação do atacante Biel. Ele esse mesmo, cara é a cara do Yuri Alberto. Meu Deus do céu. Ex-Fluminense, ex-Grêmio, sósia do Yuri Alberto, que parece um pouco com o Yuri Alberto. Que isso, ele é igual. O problema é que, ex-Bahia também, o problema é que o atacante Biel está sendo avaliado pelo Sporting de Portugal pela bagatela de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros, rapaziada. Vocês têm noção que isso dá mais de 30 milhões de reais? Bem mais de 30. Chutei baixo ainda. Dá mais de 50 se bobear. Cara, que paulada para um jogador que, sinceramente, na minha opinião, só oferece velocidade, cara. Nada além disso. Ele só vai correr. Vai correr sem certas habilidades. Não sei se é a melhor das alternativas. Para mim, essa contratação não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo. É mais um erro da diretoria do Corinthians de cogitar a contratação do atacante Biel. Marcão, pelo visto, os dirigentes do Corinthians trabalham durante o Mundial de Clubes, mas não da maneira como nós queremos, né, cara? É confusão do Neto com o Memphis, Igor Coronado rescindindo o contrato, é envolvimento com, enfim, envolvimento com terceiros aí muito complicado, negociação com o atacante Biel. Cara, o que você acha dessa possível contratação, porque não sei se dá para chamar de reforço, do Corinthians indo atrás do atacante Biel aí do Sport de Portugal? O Corinthians jogando, ele causa depressão. O Corinthians não jogando, ele causa depressão e ele causa desespero, porque é todo dia uma notícia diferente. E assim, pode ter um risco disso aí ter sido um pedido de Dorival Júnior, tá? Tem um risco disso, porque ele falou que ele é um jogador de beirado, o Corinthians não tinha isso. Mas eu não coloco minha cara no fogo por ninguém no Corinthians. Talvez pelo Fabinho Soldado. Pelo Fabinho Soldado talvez coloque a mão. Talvez eu coloque a mão. A mão no fogo. Beleza. Talvez eu coloque a mão. Mas assim, pode ter sido o Fabinho Soldado falou uma oportunidade de mercado, vamos tentar conversar, e aí viu a cifra, se assustou. Porque, pelo amor de Deus, cara, o Yuri Alberto novamente, o Yuri Alberto desnutrido, porque esse aí é o Yuri Alberto que caiu do caminhão de mudança. Porque assim, o Biel, o que o Biel fez na carreira para merecer o Corinthians? Vamos conversar com o Sporting, porque é um ponta e tal. Eu achei que fosse um jogador que seria baratíssimo pro Corinthians estar aí atrás, porque assim, tem que ser uma oportunidade de mercado muito boa. Tipo, o jogador, sei lá, o Sport tá doido para emprestar, para liberar uma vaga no elenco de estrangeiro, sei lá. Tudo bem, entendível. Vai lá, o Corinthians paga metade do salário, que ainda assim para mim é só um absurdo, porque o cara ganha em euro, né? Mas beleza. Mas não, o Corinthians ele tem um interesse por jogadores aí que me deixa impressionado, cara. A última vez que o Corinthians foi atrás de um ponta, assim, aceitou pagar o que os caras pediram, o Corinthians voltou com o Jonathan Cafu na mala. E aí deu no que deu, né? É meio inacreditável, assim. E o Biel, cara, ele é jovem, ele tem uma curva de evolução ainda, mas, pô, vamos ser respeitosos com o Corinthians, né, cara? Os caras estão com uma falta de respeito com o Esporte Clube Corinthians Paulista que me deixa indignado. A gente é o famoso tem dia de Pelé e dia de Mané. Se o Corinthians tivesse, vai sair o Coronado do time. Beleza, o Coronado, o cara não faz muita coisa. O Corinthians vai contratar um ponta que só corre. A gente tem o Thales Magno. O Thales Magno faz isso também. Que o Thales Magno gosta de tropeçar na bola. Porque se ensinarem o Thales Magno a correr, certo? Eu acho que o Thales Magno corre mais que o Biel, inclusive, né? Só que, assim, nota 5 por nota 5, a gente fica com média de passar de ano. Média de passar de ano pro Corinthians hoje não cair pra segunda divisão. O Corinthians tem que pensar algo melhor. Olha aspas que eu vou soltar. Era melhor ter ficado com o Pedro Cachaça, que foi pro Ceará, do que você ficar pensando nesses caras. Porque o Pedro Cachaça pelo menos era barato. E aí você fica nesse desespero pra contratar ponta, e o mercado cada vez se estreitando mais, o time tá endividado, o time não tem dinheiro pra contratar, e o Corinthians fica cogitando trazer um jogador que provavelmente não vai receber pouco, porque tá no futebol europeu. O Corinthians não tem bala pra ficar pagando ninguém. Não é melhor você apostar? E se você tá querendo apostar num Biel,
Acho que não vai trazer. Por favor, Corinthians, não traga esse cara porque você vai se endividar mais. Não é melhor você apostar no Kaique? Deixa o Kaique jogar, pô. Dá uma rodagem pro Kaique. Porque assim, é o Kaique hipotético. Vamos ver se o Kaique vai render, vai virar a chavinha, se ele vai virar um ponta forte. Ou o Biel hipotético, que vai vir aqui e vai fazer 15 assistências até o final do ano. Eu acho que a gente tem que pensar na realidade do clube. Claro, se o Corinthians estivesse nadando em dinheiros, ainda assim seria um investimento errado, no meu ver, porque você poderia investir em algo melhor, você poderia talvez arriscar uma coisa assim, mas o Corinthians na situação atual, a gente tem que entender o clube que a gente tá. E o Corinthians tem que talvez apostar na categoria de base. Infelizmente a dívida está chegando a 3 bilhões, não é uma dívida fácil de pagar, e o Corinthians não pode fazer mais dívidas com jogadores que não vão trazer, com certeza. É claro, todo jogador é uma aposta, mas você tem que diminuir a margem de erro, não aumentar a margem de erro. Se o Corinthians quiser contar com beirada, você tenta trazer algum jogador que já foi comprovado que há pouco tempo que pode fazer bem essa função que o Corinthians quer, e que o Dorival Júnior, não sei, é que o Dorival Júnior é uma incógnita, né? Pode ter sido um pedido dele, novamente, eu não vou colocar a culpa totalmente nele, porque eu preciso de comprovação disso. Mas se foi um pedido do Dorival Júnior, ele falou, pô, Dorival, o que você quer, mano, pro mercado do Corinthians aí? O Dorival lá com o óculos dele lá, olhando assim, olhando pro horizonte naquela fotinha clássica dele. Aí solta o balãozinho com escrito Biel. Aí o Fábio Soldado vai lá, deixa eu ver como que tá o jogador. Ah, tá bom, ele quer 7 milhões aí, o time quer 7 milhões, porque é o valor dele de mercado. O Corinthians fala, pô, só isso, 7 milhões de reais, pô, tá de boa. O Corinthians pagou 30 no Félix Torres, não, os caras 7 milhões de euros. Pô, calma lá, meu patrão, também não tem como, né, pô. Fica muito difícil você acreditar que o Corinthians vá. E assim, não tem pra onde correr, né? O Corinthians precisa se reforçar e o Corinthians não tem dinheiro para se reforçar. Então, é aquilo, ou você precisa achar dinheiro porque o Corinthians consegue achar dívida em todo canto, achar dinheiro é impossível, né? Porque é mais fácil ao contrário, é mais fácil os caras descobrir mais um escândalo no Corinthians do que dinheiro. É capaz do Corinthians, no final do ano, tá com 5 bilhões de dívida aí, porque os caras esconderam 2 bilhões embaixo do tapete. Eu não duvido disso. E assim, inclusive, o José fez o sinal da cruz ali, o São Paulo também, eu vi uma notícia hoje. Não, resenha, pô, resenha. Que o São Paulo tá envolvido em um problema com o Corinthians aí também. Então, deixa pra lá, porque o Corinthians pode estar se afundando e puxar o pé do São Paulo junto, hein? O Júlio Casares postou no Instagram assim: presidente do São Paulo consegue recuada histórica na dívida. Ele postou no Insta isso. Você vai ver a notícia, o São Paulo devia 900 milhões e tá devendo 2 milhões a menos. Tem que respeitar. Tem que respeitar o trabalho, né? Tem que respeitar. Um trabalho desse sensacional, né? E esses 2 milhões aí já guarda pra pagar o salário do Coronado aí no futuro aí, que ele vai querer receber mais ou menos isso aí, que tá... um mês. Um mês de contrato do Coronado.